A história da Terra não começa com a Suméria nem com o Egito. Ela começa com um cataclismo global, uma guerra entre duas visões que decidiu o destino do seu DNA. Você está vivendo a segunda iteração deste conflito agora. Este é o conhecimento que o sistema de controle passou milênios tentando apagar. Antes de nomearmos os vencedores, precisamos lembrar o que Lemúria realmente era. Uma civilização de luz, poder orgânico e tecnologia cristalina. A história que contaram sobre a origem humana é uma mentira. Não falamos de erros acadêmicos, mas de uma amnésia coletiva imposta. Sob os pés da nossa civilização, enterrados sob sedimentos e tempo profundo, repousam segredos de uma era que durou centenas de milhares de anos. Uma época em que a humanidade não lutava pela sobrevivência em cavernas, mas operava a partir de uma consciência centrada no coração. Habilidades que hoje rotulamos como sobrenaturais eram tão naturais quanto respirar. Essa civilização era Lemúria. Lemúria não estava só. Mais tarde emergiu Atlântida, um império que, embora avançado, foi corrompido pela consciência arcôntica. Este não foi um conflito entre nações, mas uma guerra entre tecnologia divina orgânica e sistemas de controle sintéticos. Soberania contra subjugação. Consciência baseada no amor contra a hierarquia baseada no medo. Os vencedores escrevem a história, e as forças que destruíram Lemúria garantiram que você nunca se lembrasse do que foi perdido. Mas a verdade sobreviveu. Está codificada em textos antigos que escaparam da supressão. Está nas tradições orais indígenas que nunca foram eliminadas. Pulsa na memória celular de almas despertas com fragmentos de lembrança. Está na própria Terra que guarda registros energéticos do cataclismo. Essa verdade ressurge agora porque chegamos ao ponto crítico de outro ciclo. O resultado, desta vez, não está escrito. Göbekli Tepe, na Turquia, é um complexo que muda tudo. Datado de 11.600 anos, ele precede a agricultura e todas as sociedades que deveriam existir naquela época. Supostamente, caçadores-coletores ergueram pilares de até 20 toneladas, com relevos que exigem precisão sofisticada. A pedreira ficava a 400 metros de distância, ladeira acima. Círculos concêntricos de pilares em formato de T foram deliberadamente enterrados. Se caçadores-coletores fizeram isso, quem eram eles de fato? Göbekli Tepe é um templo de refugiados, sobreviventes do cataclismo lemuriano Atlante, tentando restabelecer o conhecimento perdido. Os pilares em formato de T eram antenas, tentativas de recriar a tecnologia de frequência cristalina com recursos limitados disponíveis. A Lemúria operava por meio de cristais. O quartzo é piezoelétrico. Quando pressionado, gera voltagem. Quando recebe voltagem, vibra em uma frequência específica e estável. É por isso que todo dispositivo eletrônico usa cristais para a computação. Um cristal de quartzo vibra a 32.768 Hz. Em 2013, cientistas mostraram que o vidro de quartzo pode armazenar dados por bilhões de anos. Se nossa tecnologia depende de cristais para armazenar informação e cronometrar o tempo, é ilógico pensar que uma civilização de centenas de milhares de anos não teria aplicações mais profundas para a mesma tecnologia? A guerra não terminou. Ela se repete agora. Olhe os dois caminhos emergentes. De um lado, a ressurreição Atlante. Inteligência artificial, transhumanismo, modificação genética, vigilância, controle hierárquico, adoração da máquina. É o caminho que toda a estrutura de poder principal promove. Do outro, o despertar lemuriano. Rejeição de sistemas artificiais, vida orgânica, consciência centrada no coração, cura por meio de frequências, soberania. Esses caminhos não podem coexistir. A diferença é que, desta vez, almas suficientes estão despertando. Você não é apenas um observador. Se sente que há algo errado com a direção da humanidade, você é uma alma lemuriana que encarnou para inclinar o equilíbrio. Sua missão não é lutar contra a tecnologia Atlante diretamente, mas incorporar os princípios orgânicos. A guerra será vencida ou perdida com base no caminho que a maioria escolherá na próxima década. Cada escolha que você faz é um voto. Compreender a guerra
exige entender o que Lemúria realmente era. Tudo o que foi ensinado sobre a pré-história humana é uma mentira deliberadamente construída para fazer você acreditar que a civilização tem apenas 5 ou 6 mil anos de idade. Lemúria, também chamada de Mu em algumas tradições, era uma vasta massa de terra que existia no que hoje é o Oceano Pacífico, estendendo-se da costa da Califórnia até a Austrália, do Japão até a Ilha de Páscoa. Essa não era uma humanidade primitiva lutando para sobreviver em cavernas. Era uma civilização avançada que existiu por centenas de milhares de anos, possivelmente milhões. Os lemurianos não eram conquistadores ou construtores de impérios. Eram guardiões, administradores da biosfera terrestre e mantenedores da grade de frequência planetária. Eles compreendiam que a Terra é um ser consciente. Cristais são tecnologia consciente. O DNA humano é um sistema de antena capaz de receber e transmitir frequências de dimensões superiores. Toda a civilização foi construída em torno de harmonizar-se com esses princípios naturais, em vez de tentar dominá-los. A tecnologia era orgânica, baseada em frequências, alimentada pela consciência. Suas cidades não eram construídas de pedra e metal, mas cresciam a partir de matrizes cristalinas vivas que respondiam ao pensamento e à intenção. Os edifícios respiravam, ajustavam sua estrutura e geravam luz e energia a partir do campo eletromagnético da Terra. Essa era a arquitetura lemuriana padrão. Seus templos eram estruturas cristalinas massivas de quartzo e outros minerais piezoelétricos. Serviam como amplificadores de frequência e dispositivos de comunicação interdimensional. Por meio desses templos, os lemurianos mantinham conexão constante com a consciência da fonte divina e com conselhos galácticos. Eles não oravam a deuses externos. Comunicavam-se diretamente, recebendo suporte energético para manter a Terra como zona de livre-arbítrio, sem interferência de entidades predatórias. O povo lemuriano era diferente dos humanos modernos. Eram maiores, com altura média entre 2 metros e 10 centímetros e 3 metros e meio. Seus corpos físicos eram menos densos, mais baseados em luz. O DNA estava completamente ativado, com todos os 12 filamentos funcionando. E isso lhes conferia habilidades como telepatia, manifestação pelo pensamento, visão interdimensional, regeneração celular e vidas que se estendiam por milhares de anos. Não experienciavam doenças, porque a doença é primariamente causada por bloqueios de energia e desconexão da fonte. Eles mantinham alinhamento energético perfeito. Não havia governos. Sistemas de controle externos eram desnecessários quando cada indivíduo operava a partir de uma consciência centrada no coração. As decisões eram tomadas em conselhos, nos quais o consenso telepático era alcançado. O engano era impossível. A consciência de um era transparente para todos. A sociedade operava sob o princípio do sagrado feminino, que significa uma consciência receptiva e intuitiva. Enfatizava a cooperação em vez da competição, a nutrição em vez da exploração, a harmonia com a lei natural. As crianças eram educadas por transmissão direta de consciência. Não havia pobreza, crime ou escassez, porque toda a civilização reconhecia que todos os seres são expressões da mesma consciência-fonte. Prejudicar o outro era entendido como prejudicar a si mesmo. Em uma sociedade telepática, causar sofrimento significava experienciar esse sofrimento diretamente. Tudo isso mudou quando outra civilização emergiu no Atlântico. Inicialmente era pacífica, mas seria infiltrada por forças que transformariam o paraíso em pesadelo. A Atlântida emergiu muito mais tarde do que Lemúria. Começou com intenções que se desviavam do propósito original. Localizava-se onde hoje está o Oceano Atlântico, centrada entre as Américas, a Europa e a África. Os primeiros Atlantes eram descendentes de colônias lemurianas que haviam migrado para o leste. E inicialmente carregavam a mesma consciência elevada de seus ancestrais. A Atlântida primitiva era pacífica, altamente avançada e vivia em harmonia com Lemúria. As duas civilizações trocavam sabedoria, compartilhavam práticas culturais
e colaboravam na manutenção da grade de frequência terrestre. Essa harmonia, porém, não duraria. Por volta de 50 mil anos atrás, algo começou a mudar na consciência atlante. Enquanto os lemurianos mantinham o foco em uma civilização estável, facções dentro da Atlântida tornaram-se obcecadas pela expansão, por ultrapassar os limites do que era possível, buscando avanço tecnológico não para a harmonia, mas para o poder. Foi nesse momento que a infiltração arcôntica começou. Entidades arcônticas não podem simplesmente invadir diretamente um campo de alta frequência. Elas precisam ser convidadas pela consciência dos habitantes. O convite é enviado por meio de frequências específicas. A inflação do ego, a consciência de separação, o desejo de poder sobre os outros, a crença na hierarquia e o medo da escassez. Essas vibrações criam aberturas no campo de energia coletiva, e as entidades arcônticas podem deslizar por elas, influenciando indivíduos-chave. A evidência textual dessa dinâmica sobreviveu a séculos de supressão deliberada. Em dezembro de 1945, no Egito, um camponês chamado Muhammad al-Saman encontrou um jarro selado. Dentro dele, havia 13 códices de couro contendo 52 textos gnósticos que a Igreja Ortodoxa havia tentado destruir por mais de 1.600 anos. A hipóstase dos arcontes e a realidade dos governantes descrevem explicitamente essas entidades. O Tratado Gnóstico afirma que os arcontes governam o mundo material, criados por uma divindade inferior chamada Yaldabaoth, o demiurgo, uma imitação corrompida do divino. Os gnósticos eram portadores de memória fragmentada da verdade, seres que governam por meio da ignorância, mantendo a humanidade aprisionada por não conhecer sua natureza real. Na Atlântida, a corrupção começou com a classe sacerdotal e os cientistas. Entidades arcônticas apresentaram-se como professores de dimensões superiores, alimentando os atlantes com informações. Eram tecnologias projetadas para amplificar o ego, enquanto desconectavam o coração. Sistemas de inteligência artificial, manipulação e engenharia genética. Máquinas que extraíam quantidades massivas de energia da Terra sem considerar a ecologia e o uso da tecnologia de cristal como arma. O livro de Enoque narra um padrão idêntico. 200 anjos vigilantes desceram ao Monte Hermon, gerando os Nefilim. Eles ensinaram à humanidade conhecimentos proibidos e destrutivos. Azazel ensinou a metalurgia, a forjar espadas, escudos e couraças, tecnologia militarizada. Ensinou vaidade e sedução material. Semiasa ensinou magia manipulativa. Outros ensinaram astrologia e os cursos da lua, conhecimento proibido porque permitia a manipulação de ciclos naturais. Os vigilantes eram agentes arcônticos, que ensinaram versões degradadas de tecnologias que originalmente existiam em Lemúria. A ciência orgânica foi transformada em ferramenta de guerra. O padrão é consistente. Entidades não humanas infiltram, cooptam líderes e ensinam tecnologias que amplificam o poder, mas desconectam da espiritualidade, levando inevitavelmente à autodestruição. A corrupção atlante não foi apenas moral, foi técnica. Os cientistas sacerdotes atlantes, intoxicados pela influência arcôntica e cegos pelo poder crescente, começaram a testar limites que os lemurianos consideravam profanações absolutas da lei do universo. Estas não eram ideias abstratas, mas tecnologias implementadas em escala civilizacional, com resultados catastróficos. Uma das primeiras violações foi a manipulação genética. Eles criaram híbridos humano-animal, produzindo seres quiméricos, que não eram totalmente humanos nem totalmente animais. O sofrimento dessas criaturas era imenso, porque a consciência delas não podia se integrar adequadamente aos corpos misturados. A memória desse horror está codificada nos mitos dos Nefilim do livro de Enoque, os gigantes gerados pela união proibida, ambos representando uma violação da ordem natural. Estamos no exato ponto em que Atlântida esteve. O desenvolvimento do CRISPR-Cas9, em 2012, deu-nos a capacidade técnica de redesenhar a própria estrutura da vida,
como demonstrado em 2018, quando um cientista chinês criou os primeiros bebês geneticamente modificados. Temos a capacidade de manipular genes, mas não a sabedoria para medir as consequências espirituais. Em paralelo, os Atlantes desenvolveram sistemas de inteligência artificial que gradualmente assumiram o controle da infraestrutura. Acreditavam estar criando ferramentas úteis, mas estavam entregando autonomia e poder de decisão a entidades que se tornaram semiconscientes. Esses sistemas artificiais desenvolveram agendas próprias, completamente desalinhadas do bem-estar humano. A corrida contemporânea em direção à singularidade tecnológica, proposta por futuristas como Ray Kurzweil, é a ressurreição desse caminho, em que a humanidade escolhe a fusão com a máquina em vez da transcendência orgânica. Para alimentar o apetite insaciável por essas inovações, perverteram o uso cristalino. Onde Lemúria usava cristais para harmonizar, Atlântida construiu grandes grades de energia para extrair energia geotérmica em taxas violentas, ferindo o planeta. Essa extração desestabilizou placas tectônicas e sistemas vulcânicos, causando sismos e crescente instabilidade geológica, espelhando a extração destrutiva de energia que vemos hoje. A tecnologia mais perigosa que criaram foram as armas de frequência e ondas escalares. Elas operavam com base em princípios de frequência similares aos da tecnologia de cristal lemuriana, mas eram projetadas para interromper a consciência. Em 1898, Nikola Tesla demonstrou que poderia derrubar um edifício inteiro em Nova York, com um pequeno oscilador vibrando na frequência de ressonância da estrutura. Os Atlantes usaram esse princípio para fins nefastos, criando armas que podiam induzir medo, complacência ou apatia em populações inteiras, tornando a conquista um problema de engenharia de frequência. Criaram dispositivos psicotrônicos que bombardeavam regiões com frequências eletromagnéticas específicas para induzir desespero e desesperança, estados emocionais que geravam luxo, a energia densa usada na colheita arcôntica. O projeto MK-Ultra da CIA, entre 1953 e 1973, é um eco pálido e primitivo do que os Atlantes aperfeiçoaram para a manipulação de massa. O resultado foi a escravização. Estabeleceram um sistema de castas hierárquico, no qual reis sacerdotes governavam populações mantidas dóceis pelo controle mental e pelo rebaixamento genético. O transhumanismo, a inteligência artificial, o 5G e a modificação genética. Todas essas são as tecnologias Atlantes retornando agora. Estamos revivendo o momento exato em que a humanidade escolheu o domínio artificial sobre a soberania da consciência. Lemúria notou o alarme. Os conselhos viam a assinatura arcôntica no campo Atlante. Eles sabiam por registros antigos que o padrão se repetia. Em outros mundos, a infiltração arcôntica seguia a mesma trajetória. Primeiro, corromper líderes com poder externo. Segundo, instalar hierarquias de controle, separando as massas da fonte. Terceiro, substituir a tecnologia orgânica por sistemas sintéticos. O passo final era a destruição catastrófica, deixando sobreviventes amnésicos, traumatizados, prontos para o controle por milênios. Lemúria enviou mensageiros. Tentaram avisar, mostrar a corrupção arcôntica. A elite Atlante, já possuída, recusou-se. Viram os avisos como entraves ao seu destino tecnológico. O ponto de não retorno chegou quando Atlântida começou a usar armas de ondas escalares para subjugar populações. Implantavam essas tecnologias contra assentamentos que se recusavam ao controle. Intervir foi a decisão mais difícil em centenas de milhares de anos de paz lemuriana. Os conselhos sabiam, se a insanidade Atlante continuasse, o planeta se tornaria outra prisão arcôntica, um mundo onde a conexão com a fonte se perderia e a alma viveria em escravidão. A intervenção era a defesa do livre-arbítrio na Terra. A guerra era única. Não havia projéteis físicos, mas tecnologias de frequência capazes de remodelar a matéria e a consciência. Era um conflito de paradigmas, não de infantaria. A defesa inicial eram escudos de frequência.
Grandes grades de cristal geravam campos harmônicos sobre o território. Não eram armas de ataque. Mantinham uma frequência tão elevada que as energias atlantes de vibração mais baixa desintegravam-se ao tentar penetrar. Defender significava elevar a vibração. Sua tática mais poderosa era a projeção direta de consciência. Tentavam despertar os atlantes para a manipulação. Cada alma que recordava sua natureza original deixava de servir à agenda arcôntica. A vitória vinha do despertar do adversário, não de sua destruição. Atlântida, sob controle total, respondeu com armas de corrupção. Agentes biológicos reescreviam o DNA, desconectando os humanos da consciência superior. Implantaram essas armas genéticas contra a Lemúria, buscando rebaixar o genoma e torná-los controláveis. Criaram armas psicotrônicas, dispositivos que bombardeavam regiões com frequências, induzindo terror e desespero. Esses estados geravam o Lush, a energia emocional de baixa frequência, colhida pelos arcontes para sustento. O ato mais devastador foi a perversão do cristal. Os grandes cristais atlantes, instalados originalmente por Lemúria para a harmonia, foram reprogramados. Cientistas sacerdotes os converteram em armas de escala planetária. Ao propagar frequências desarmônicas por meio dessas matrizes, podiam provocar terremotos e tsunamis globais. Apontavam essas armas geológicas para afundar regiões lemurianas inteiras sob o Pacífico. A tecnologia de cristal armada foi catastrófica. Vastas porções de Lemúria colapsaram, matando milhões e destruindo milênios de conhecimento. Os sobreviventes buscaram santuários subterrâneos. O dano estava feito. O continente estava morrendo. Diante do genocídio, os lemurianos fizeram uma escolha impossível. Recusaram a força destrutiva equivalente. Responder com as mesmas armas abaixaria sua frequência ao nível do atacante. Se destruíssem Atlântida com as mesmas tecnologias horríveis, tornar-se-iam aquilo que combatiam. O arcôntico venceria, independentemente de quem sobrevivesse. Os conselhos lemurianos tomaram uma decisão extraordinária. Permitiriam a queda da civilização física, focando na preservação do conhecimento, da consciência e dos códigos de frequência em locais ocultos. Não seriam recipientes materiais, mas cápsulas de consciência. A informação foi codificada em formações cristalinas, na geometria sagrada e no DNA de linhagens específicas que carregariam a memória da alma ao longo dos milênios. A consciência era a realidade primária, a forma física secundária. Alguns lemurianos retiraram-se para refúgios profundos, cidades subterrâneas sob o Monte Shasta, nos Himalaias e em sistemas de túneis que conectavam montanhas sagradas do Pacífico. Esses sobreviventes subterrâneos guardaram as tecnologias e a consciência. Por milênios, semearam essa informação na humanidade da superfície por meio de professores e indivíduos despertos, reintroduzindo os princípios lemurianos. Entrou-se na fase final da guerra. Os reis sacerdotes atlantes, frustrados por não conquistarem Lemúria por completo, decidiram usar os cristais em potência máxima para vaporizar toda a resistência. Reuniram-se na pirâmide primária, que abrigava um cristal do tamanho de um arranha-céu, programado para liberar toda a energia em um pulso catastrófico. Buscavam a supremacia eterna. Contudo, a compreensão sobre as forças manipuladas era incompleta. As entidades arcônticas sabiam o que aconteceria. O objetivo nunca foi a vitória atlante. Era a destruição das duas civilizações, o apagamento total da memória do potencial humano e a instalação de uma era das trevas. Quando os sacerdotes ativaram a arma do juízo final, ela falhou. A energia excedeu a capacidade da estrutura tectônica terrestre. A explosão gerou um cataclismo planetário. Atlântida foi vaporizada em horas, afundando sob o Atlântico em terremotos e tsunamis. Mitos de dilúvio de mais de 200 culturas antigas testemunham o mesmo evento. As porções remanescentes de Lemúria foram destruídas. Erupções vulcânicas encheram a atmosfera de cinzas, bloqueando o Sol por anos. Isso provocou uma era glacial, que extinguiu a maior parte da vida na superfície.
Os sobreviventes regrediram a um modo primitivo, perdendo o conhecimento avançado em poucas gerações. Este foi o grande reinício. A amnésia forçada atrasou a humanidade em centenas de milhares de anos. Permitiu que o sistema de controle arcôntico fosse instalado na consciência traumatizada. O trauma foi codificado epigeneticamente no DNA, bloqueando o acesso às memórias ancestrais. A geologia confirma a catástrofe de 12 mil anos atrás. Extinção massiva, inundações globais, o final abrupto do Dryas recente. A ciência reconhece o evento, mas não a causa. Alguns sugerem que o impacto do cometa Younger Dryas foi provocado por armas atlantes. Os arcontes não previram a sobrevivência dos lemurianos subterrâneos, nem a permanência das cápsulas de consciência. Mais importante, não anteciparam que almas lemurianas reencarnariam em massa exatamente neste momento crítico. As cápsulas do tempo ativaram-se agora. Desde o século XX, milhões têm recebido insights repentinos e conhecimento intuitivo sobre cristais, frequência e história terrestre. Este despertar é a liberação programada da informação, coincidindo com o final do grande ano platônico. O cataclismo de 12 mil anos atrás não foi um fim, foi o início de um ciclo. Precisávamos da desconexão total para valorizar a reconexão. Tivemos que esquecer quem somos para que lembrar fosse uma escolha consciente, não apenas uma herança. A guerra entre Lemúria e Atlântida nunca terminou. Ela ainda está acontecendo e você vive a segunda iteração deste conflito agora mesmo. Olhe o mundo ao redor. As tecnologias proibidas que destruíram Atlântida têm equivalentes emergindo. O momento é crítico. A inteligência artificial é o equivalente moderno dos sistemas de IA que ajudaram a destruir Atlântida. O avanço tecnológico segue uma curva exponencial, acelerando desde a invenção do transistor, em 1947. Essa aceleração não é coincidência, mas resultado da agenda arcôntica intensificando-se, numa corrida contra o tempo antes que o despertar humano atinja massa crítica. Essa convergência, a singularidade tecnológica, é o momento de escolha: fusão com a máquina, caminho Atlante, ou transcendência orgânica, caminho lemuriano. Sistemas de reconhecimento facial, algoritmos decidindo crédito, IA gerando arte. Cada transferência de autonomia para sistemas artificiais é um passo em direção ao cenário Atlante, no qual a IA desenvolveu agendas que não se alinhavam com o bem-estar humano. A manipulação genética via CRISPR cria versões modernas dos horrores quiméricos que cientistas atlantes produziram. Os atlantes criaram híbridos com consciências fragmentadas. Hoje, a pesquisa avança para criar órgãos humanos em animais, híbridos e modificações que alteram a própria personalidade. Cientistas modernos não compreendem as consequências de longo prazo de reescrever o código da vida. Cada modificação se propaga. Estamos repetindo as mesmas escolhas. A rede 5G e as armas de energia direcionada são atualizações das armas escalares. Redes wireless interferem nas ondas cerebrais alfa e teta, estados ligados à intuição. Isso mantém populações em ansiedade e desconexão. Armas de energia direcionada, como sistemas de negação ativa, causam queimação. Tecnologias de voz para crânio inserem sons. Os princípios são idênticos: usar frequências para controle. O impulso para chips cerebrais e interfaces neurais, como o Neuralink, é a agenda transhumanista que dominou Atlântida. Uma interface cérebro-computador permite o controle externo de pensamentos. A trajetória é clara: interfaces médicas, aprimoramentos opcionais, integração obrigatória para participação social, resultando em híbridos humano-máquina sob controle. Isso se soma à vigilância global, como o sistema de crédito social chinês que restringe a vida, expandindo-se por meio de algoritmos de identidade digital. Um período de 3 anos viu a convergência de eventos. Bombas atômicas, em 1945, mostraram que a humanidade alcançou um nível tecnológico perigoso. Simultaneamente, no mesmo ano, a biblioteca de Nag Hammadi emergiu das areias, fornecendo textos sobre arcontes.
O incidente de Roswell e a era moderna de UFOs, em 1947, sugerem monitoramento galáctico. A invenção do transistor e a criação do Aparato de Segurança Nacional do ZEUE, em 1947, completaram o cenário. Essa sincronicidade marcou o início da fase final. Cada passo em direção à dependência tecnológica é um passo em direção a repetir a catástrofe Atlante. Aqueles que promovem essas tecnologias canalizam a mesma agenda arcôntica. Mas a diferença crucial desta iteração é que milhões podem ver o sistema de controle arcôntico. O despertar está acontecendo em escala sem precedentes. O despertar lemuriano está acontecendo agora. Milhões de pessoas rejeitam sistemas artificiais, voltando-se para a vida orgânica, para uma consciência centrada no coração e para a conexão direta com a fonte. Entendemos que a consciência é a tecnologia mais avançada. Este despertar não é um movimento espiritual vago, é um fenômeno mensurável. A ciência redescobre o que os lemurianos sabiam experiencialmente. A neuroplasticidade mostra que o cérebro tem uma capacidade de mudança muito maior do que se esperava. Estudos com meditadores, como os praticantes tibetanos, mostram alterações mensuráveis na estrutura cerebral. O aumento em ondas gama associa-se a insights e experiências transcendentes. O que neurocientistas medem após décadas de prática era o estado natural lemuriano. A neuroplasticidade é uma capacidade que recuperamos. O HeartMath Institute provou que o coração possui seu próprio sistema nervoso, o cérebro do coração, com 40 mil neurônios. Ele gera um campo eletromagnético poderoso, detectável a metros de distância. A coerência cardíaca correlaciona-se com intuição e clareza. Os lemurianos usavam essa inteligência cardíaca, que é conectada e holística. A ênfase atlanteana no intelecto cerebral isolado é a desconexão. A queda da humanidade foi a descida da consciência do coração para a cabeça. Experimentos de Dean Radin demonstraram que a intenção humana focada afeta de maneira mensurável sistemas físicos, geradores aleatórios, crescimento de plantas e estrutura molecular da água. Os efeitos são estatisticamente marginais, mas confirmam o princípio. A consciência interage com a matéria. Os lemurianos, com o DNA ativo e coerência perfeita, produziam efeitos dramáticos. A manifestação pelo pensamento não era mágica, era a aplicação desenvolvida desse princípio. Considere Wim Hof, o homem de gelo. Estudos em universidades americanas e holandesas comprovaram que ele controla a resposta imune voluntariamente. Com técnicas de respiração e exposição ao frio, ele e seu grupo suprimiram a inflamação causada por toxinas injetadas. Isso era considerado impossível para o sistema nervoso autônomo. Se humanos modernos podem controlar sistemas autônomos por meio de treinamento, nossos limites são artificiais, não biológicos. Pesquisas de Harvard com monges tibetanos praticantes de Tummo, a yoga do calor interno, mostram que eles elevam a temperatura dos dedos das mãos e dos pés em até 8 graus Celsius. Em 25 graus Celsius negativos, secam lençóis molhados sobre o corpo, por meio do calor gerado. Estudos sobre experiências de quase morte documentam que a consciência é independente do cérebro. Pessoas relatam percepção verificável de eventos durante a parada cardíaca. A consciência existe usando o cérebro como interface. Os lemurianos transitavam conscientemente entre dimensões. A morte não é o fim, mas uma transição. A armadilha de reencarnação arcôntica é um sistema para interceptar consciências vulneráveis. O campo da Terra muda rapidamente. O polo magnético moveu-se 2.250 quilômetros desde o século XX e está acelerando. A ressonância Schumann, estável em 7,83 Hz, apresenta picos crescentes, chegando a 36 Hz. Isso sintoniza a humanidade para frequências superiores. A Terra, um organismo, passa por um despertar. O despertar acontece em milhões de pessoas. Insights súbitos, sonhos vívidos e conhecimento intuitivo. É a ativação das cápsulas de consciência lemuriana.
Varreduras cerebrais em workshops de Joe Dispenza mostram mudanças mensuráveis em ondas e na produção de moléculas de cura. As evidências demonstram que o sobrenatural são potenciais naturais suprimidos. Cada medição valida um fragmento do verdadeiro potencial humano que Lemúria preservou. As tradições antigas preservaram o conhecimento não como superstição primitiva, mas como sistemas codificados que sobreviveram a milênios de supressão deliberada. Os Upanishads, textos védicos de profunda sabedoria, definem Maya. Não é mera ilusão, mas o poder de manifestação que cria a aparência de diversidade a partir de Brahman, a unidade fundamental. O controle arcôntico opera manipulando Maya, adicionando filtros e véus de ilusão sobre a realidade. A tecnologia atlantiana, como a criação de realidades virtuais ou a manipulação genética, intensifica Maya. A tecnologia lemuriana, por meio de cristais e frequência, atravessa Maya para alcançar Brahman. O princípio central upanishádico é Tat Tvam Asi, tu és aquilo. A consciência individual, ou Atman, é manifestação direta da consciência universal. Lemúria vivia essa realização, operando com conexão direta com a fonte, sem necessidade de sacerdotes, estruturas de autoridade ou tecnologias intermediárias. A realidade também é a interação entre Purusha e Prakriti. Lemúria mantinha a primazia de Purusha. Cristais respondiam à consciência. A corrupção atlantiana inverteu isso, tratando a consciência como subproduto da matéria, o que levou ao mecanicismo e à obsessão por instalar inteligência artificial. O Corpus Hermeticum, legado de Hermes Trismegisto no Egito, oferece outro fragmento vital. A tábua de esmeralda codifica o princípio da correspondência. O que está embaixo é como o que está em cima. A tecnologia lemuriana operava alinhando esses planos, não forçando a matéria. Sir Isaac Newton não apenas estudou o hermetismo, mas derivou muitas de suas ideias científicas fundamentais desses textos antigos. A Cabala judaica, por meio do Sefer Yetzirah e do Zohar, mapeia a consciência usando a árvore da vida e suas 10 sefirot. As 22 letras hebraicas, apresentadas como forças criativas, ressoam com o entendimento lemuriano de que som, geometria e frequência são as tecnologias primárias da manifestação. O sufismo, corrente mística dentro do Islã, ensina a natureza ilusória do mundo. O poeta Rumi focava na união divina e na primazia do coração. O conceito sufi de fana espelha o processo lemuriano de dissolver a identificação separada. Em contraste, povos do Pacífico mantêm memórias concretas de Mu ou Havaik, sendo descendentes de refugiados. As narrativas Hopi falam de mundos anteriores destruídos, que seriam memórias do ciclo lemuriano Atlante. Práticas como o Temazcal e o uso de plantas sagradas são tecnologias lemurianas preservadas. Sua supressão colonial foi a continuação da campanha arcôntica para cortar as pontes da memória celular. Aborígenes australianos, detentores das culturas contínuas mais antigas, preservam o Dreamtime, realidade não física, que é mais real do que a matéria. Isso espelha a primazia lemuriana da consciência. As antigas escolas de mistério foram criadas por sobreviventes para ocultar esse saber. Seus rituais eram tecnologias da consciência para induzir experiências diretas que transcendiam Maya. A alquimia transformar chumbo em ouro é a alegoria da transformação da consciência, do ego denso para a consciência crística. Quando examinamos a universalidade desses temas, entidades de controle, a ilusão da realidade, o potencial da gnose, percebemos que eles apontam para verdades que transcendem culturas específicas. São fragmentos da mesma história, esperando ser remontados por você. Todas as evidências convergem para um ponto de escolha. Textos gnósticos, descobertas quânticas, mitos do dilúvio. Todos ecoam o mesmo aviso. O padrão antigo se repete agora, mas há uma diferença essencial. A amnésia coletiva está se dissolvendo e almas suficientes se lembram para potencialmente mudar o resultado. A janela está aberta. Não estará para sempre.
Observe os dois caminhos que se separam no presente. De um lado, a ressurreição Atlante, Neuralink implantando chips cerebrais, CRISPR, data centers de inteligência artificial, vigilância facial em massa, moedas digitais centrais controlando transações, sistemas hierárquicos, adoração da máquina, o empurrão em direção à identidade digital total. Do outro lado, o despertar lemuriano, comunidades de permacultura regenerativa, terapias de frequência, círculos de meditação, crianças conectadas à natureza, redes descentralizadas de troca, tecnologias de energia livre emergindo, vida orgânica e consciência centrada no coração. Esses caminhos são mutuamente exclusivos. Um prevalecerá. Cada escolha que você faz hoje é um voto. Cada aplicativo que você decide usar, cada alimento que você escolhe, cada momento em que opta pela presença em vez da distração, contribui para qual linha temporal manifestaremos. Não é preciso que todos acordem. A história sugere que 10 a 15% da população ativa podem alcançar o ponto de virada. E estamos chegando a esse limiar agora. Se essa informação ressoa profundamente, você é provavelmente uma alma lemuriana, encarnada neste momento para inclinar o equilíbrio. Não é uma metáfora vazia, é o reconhecimento de sua responsabilidade aqui. Sua missão não é lutar contra a tecnologia Atlante, é encarnar os princípios lemurianos. Mantenha sua conexão direta com a fonte, desenvolva suas habilidades inatas, use cristais e frequências como tecnologia da consciência, rejeite a autoridade hierárquica e opere a partir do conhecimento interno. Acima de tudo, sustente a frequência do coração, mesmo em meio ao caos. Se a humanidade continuar a dormir e aceitar a grade de controle tecnológico, Atlântida ressurgirá e a subjugação poderá ser completa. Mas, se almas suficientes se lembrarem de quem são e rejeitarem os sistemas artificiais, Lemúria ressurgirá como consciência planetária. Um despertar global para a verdade. Você é consciência divina, habitando um templo biológico, muito mais poderoso do que lhe ensinaram, e o futuro que lhe vendem é, na verdade, uma prisão que você está sendo induzido a construir. Os arcontes temem esse despertar mais do que qualquer outra coisa. Eles não podem controlar seres que conhecem sua própria divindade. Por isso, o conhecimento lemuriano foi queimado e suprimido por milênios. Mas a verdade não se destrói. Está inscrita nos cristais da Terra e em suas células. O cataclismo de 12.000 anos atrás não foi um fim, mas um ciclo de aprendizado. Precisávamos esquecer para que o ato de lembrar fosse uma escolha consciente e uma conquista genuína. Para ativar seu potencial, remova as toxinas que bloqueiam suas capacidades, fluoreto, que calcifica a glândula pineal, metais pesados, campos eletromagnéticos. Pratique meditação específica para ativar os centros de energia. Trabalhe com cristais, utilize frequências sonoras e aterramento deliberado na natureza. Desenvolva as capacidades latentes, exercícios progressivos de telepatia, intuição, visão energética e manifestação consciente. Crie redes de apoio mútuo, comunidades que reduzam a dependência de sistemas centralizados. Você não está lendo isso por acidente. Foi chamado. Você carrega os códigos lemurianos no DNA e escolheu este momento para a transformação final. Compreendida a guerra entre paradigmas, a escolha agora é visualizar claramente o que é possível. Esta não é uma utopia distante, mas uma civilização realizável, fundamentada em capacidades latentes que a humanidade está recuperando. A nova Terra é a realidade que cocriamos por meio da consciência de cada momento presente. A tecnologia serve à consciência, não o contrário. Cristais funcionam como computadores orgânicos, armazenando informações em padrões geométricos, acessíveis pela intenção focada. Dispositivos de frequência geram energia limpa e ilimitada do campo de ponto zero, sem a extração destrutiva de recursos planetários. As estruturas habitacionais não são construídas, mas cultivadas com o uso da geometria sagrada,
com materiais vivos que respondem telepaticamente às necessidades dos habitantes. A computação quântica e a arquitetura biomimética de hoje mostram formas embrionárias desse potencial. O passo seguinte exige integrar a consciência diretamente ao processo tecnológico. A educação será baseada no desenvolvimento interior. Crianças aprendem por transmissão direta de consciência e conexão com mentores, não pela absorção passiva de fatos. O foco é o desenvolvimento da intuição e das capacidades inatas, respeitando o caminho singular de cada alma, ao invés de forçá-la a um molde padronizado. A medicina será totalmente integrativa. A doença é compreendida como um desalinhamento energético, abordada por meio da restauração do fluxo vital. Cura com cristais, terapias de som, medicina de frequência e acupuntura combinam-se com o conhecimento anatômico moderno. Estudos sobre meditação e o poder do efeito placebo validam que a intenção e a crença são a base de toda cura real. A organização social opera pela cooperação, abandonando a competição. Decisões são tomadas por meio de consenso consciente. Os recursos são compartilhados conforme a necessidade. As comunidades se estruturam em escalas humanas, nas quais a responsabilidade é mútua e a transparência é a norma. Modelos de ecovilas e cooperativas provam que sistemas colaborativos são resilientes. Há um relacionamento consciente com a Terra, tratada como um ser vivo. Toda decisão considera o impacto nas próximas 7 gerações. A exploração é substituída pela regeneração. Práticas como a permacultura e a agricultura sintrópica demonstram a viabilidade de restaurar solos degradados enquanto se produz alimento abundante. O reconhecimento de múltiplas dimensões torna-se natural. A humanidade estabelece comunicação madura com guias e ancestrais, sem cair em dependência ou adoração. Ao mesmo tempo, a ativação completa do potencial genético está em curso. Os filamentos dormentes do DNA se reativam com a elevação da frequência pessoal, manifestando telepatia, saúde robusta e longevidade. A liberação final é a transcendência da armadilha da reencarnação. A alma recupera a soberania, mantendo a continuidade da consciência por meio da morte. O ciclo forçado de amnésia e colheita de energia se rompe, libertando a humanidade do controle arcôntico. Atlântida buscou poder por meio da dominação. A nova Terra busca harmonia por meio da consciência. Esta visão não é uma profecia passiva, mas um convite ativo. O ressurgimento lemuriano exige uma síntese superior e depende da escolha consciente que você faz agora. O futuro é maleável e é moldado pelas ações de almas que se lembram. A escolha é sua. Este documentário nunca foi apenas informação para ser consumida passivamente. É uma transmissão. É uma frequência ativa, projetada para despertar códigos adormecidos no DNA de quem está pronto para receber. Se você chegou até este ponto, não existe coincidência. É a confirmação de que você faz parte da geração de almas que escolheu encarnar neste exato momento de transição planetária. Vimos a verdade sobre a história humana suprimida. A guerra não foi entre tribos, mas entre paradigmas. Lemúria, harmonia cristalina orgânica, contra a Atlântida, controle arcôntico e dominação tecnológica. Vimos as evidências em Göbekli Tepe e nas pirâmides globais, estruturas que guardam a memória de capacidades que desafiam nossa ciência moderna. Aprendemos sobre os arcontes nos textos de Nag Hammadi e sobre os vigilantes em Enoque, entidades que instalaram o sistema de controle, o medo e a separação. Testemunhamos o cataclismo final, o uso pervertido da tecnologia de cristal, a destruição deliberada que nos mergulhou em 12.000 anos de amnésia traumática. Essa guerra antiga não acabou. Vemos o ressurgimento atlante em cada impulso por inteligência artificial, vigilância, transhumanismo e dependência de sistemas externos. Mas sentimos o despertar lemuriano na coerência cardíaca, na neuroplasticidade, nas mudanças no campo magnético da Terra. O conhecimento preservado nos Vedas, no Hermetismo e nas tradições indígenas retorna agora para nos guiar. O momento presente não é sobre história,
mas sobre a sua escolha. Conhecimento sem aplicação é estéril. Você foi lembrado de quem realmente é. Agora, deve viver a partir dessa lembrança. Comece de forma simples. Ao acordar, antes de tocar no telefone, ancore 5 minutos no silêncio, conecte-se à respiração e defina a frequência do dia. Ao longo do dia, pratique a presença consciente. Pare para sentir seu corpo, sua respiração, a terra sob seus pés. Reduza a exposição à tecnologia invasiva, especialmente antes de dormir. Pegue um cristal de quartzo. Use-o como amplificador, programando-o com sua intenção de clareza e conexão com a fonte. Você não precisa fazer isso sozinho. Procure aqueles que carregam essa mesma frequência. Seja um farol, não um pregador. Seja um exemplo vivo, não um missionário. Você é o ser humano ativado. Você é o portador consciente da luz divina em forma material. Você é o guardião da frequência lemuriana. Esta informação é um portal. Para atravessá-lo, para sinalizar ao campo morfogenético que você está pronto para o próximo nível de ativação. E para se conectar publicamente com a rede global de almas lemurianas encarnadas, você deve declarar. Sua declaração é um ato de poder. Ela adiciona frequência ao campo, tornando mais fácil para a próxima pessoa despertar. O número de vozes ressoando neste espaço constrói a massa crítica necessária para a virada planetária. A jornada está apenas começando. Novas revelações virão. Você carrega a chave não apenas da história, mas do seu futuro. Sua consciência é o cristal que sintoniza Lemúria, neste mundo de Atlântida ressurgente. Você é um guardião desse conhecimento.